graça do Senhor sobre todos nós. Linda manhã para nós ouvir o Senhor. Um dia Jesus levou os seus discípulos para o monte e lá ele teve um encontro com Moisés e com Elias. E depois esse encontro se foi e ficou só Jesus e os seus discípulos. E o Pai então veio e deu uma palavra que vocês repetiram hoje. A Ele ouvi. Esse é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Nós precisamos ouvir o nosso Senhor. Ele tem muitas coisas importantes para nos dizer, mas nós precisamos aprender a ouvi-lo. E não é com nossa mente, mas é pelo Espírito Santo. Ontem à noite nós ouvimos a palavra que João nos trouxe, fazendo lembrança de tantas coisas que o Espírito Santo ele veio fazer. Nós vemos a unidade que havia entre Pai, Filho e o Espírito Santo. Disse Jesus que ele não fazia nada se ele não ouvisse o Pai. Ele não realizava nada na terra se o Pai não fizesse isso. Depois, Jesus então fez toda aquela obra para nós de salvação para a humanidade toda, e um dia ele enviou o Espírito. E o Espírito agora não faz nada diferente do que Jesus deixou dito para ele fazer. E o Espírito Santo, então, vai lembrar de tudo o que Jesus falou. Por isso que nessa manhã nós queremos ouvir o Espírito Santo, que tem várias coisas para dizer sobre a pessoa de Jesus. Queremos ouvi-lo. Ele é o máximo para nós. E nós precisamos ouvir, mas ouvir pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco. Ele fez uma grande obra ontem aqui. Alguns que não estavam, nós podemos repetir que ele nos encheu do Espírito Santo. E hoje, quando nós, então, cantamos, louvamos, e então nos enchemos de novo do Espírito. E é assim que nós nos enchemos do Espírito Santo. Então, todos nós aqui fomos renovados no Espírito nesta manhã, e agora, então, ele pode falar para que possamos conhecer o nosso Senhor e aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Amém? Sim. Queria fazer um parênteses para dizer, Alessandro, essa palavra que trouxesse é de grande importância. Eu tenho, por onde tenho andado, eu tenho imposto as mãos sobre os pequenos e eles têm sido cheios do Espírito Santo. Eles são pequenos, mas eles têm um Espírito. E esse Espírito precisa ser cheio do Espírito Santo. E pequenos, 5, 6 anos, lá na congregação em Porto Alegre, pomos as mãos sobre os pequenos. E eles ficam cheios do Espírito Santo. Por isso que o que tu dissesse é verdade. Essa geração de hoje está muito melhor, porque o Espírito deles está pronto para ouvir o Senhor e manifestar sua bondade. Queria trazer para os irmãos sobre como viver uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa para que nós possamos, onde andar, passando por todos os lugares, possamos contaminar os outros com a vida que se manifesta na nossa vida, a vida do Senhor Jesus. Ontem João nos falou sobre essa habitação de Jesus em nós, pelo seu Espírito. Ele vive no nosso Espírito. Agora o nosso Espírito treinado para ter comunhão com Deus, ter revelação de Deus e ter uma consciência limpa para com Deus, então nós podemos manifestar toda a graça dele e essa vida vitoriosa que está em Cristo Jesus.
E queria dizer aos irmãos que nós somos sempre uma repetição de tudo que o Senhor tem falado. Pedro, ele diz que ele escrevia para que, quando nós lêssemos, fôssemos lembrados de todas as coisas. E o Espírito Santo, ele veio para nos lembrar de todas as coisas também. Então, nós queremos falar nesta manhã e ouvir o Senhor de tudo o que Ele já disse, e nós apenas estamos repetindo. Porque tinha um apóstolo do nosso tempo que ele diz que a repetição da verdade, ela nos firma. E quanto mais nós repetimos alguma coisa, mais nós aprendemos. Então, como de novo o Alessandro, desculpe, mas a palavra que ele traz é que nós temos que repetir os nossos filhos. Nós temos que nos converter a Ele. Temos que falar das coisas que são importantes para eles. Mas eles precisam conhecer a revelação de Jesus pelo Espírito e não pelo conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida está entre nós, ela foi plantada e ela dá fruto, e nós precisamos nos alimentar desse fruto. O livro de Hebreus, no capítulo 2, no versículo 1, nós encontramos a palavra que diz assim: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às palavras ouvidas, para que jamais nos desviemos delas. Ou seja, ele está nos alertando, porque esse desvio, no original lá, esse desvio dá um sentido de que é como um barco à deriva, um barco que perdeu os seus comandos. E nós não podemos perder isso. Nós temos que ouvir o Senhor e viver essa vida através dele. Isso que eu queria falar para vocês, dessa natureza da vida vitoriosa que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. São 5 pontos para nós meditar um pouco. Queria começar pelo primeiro ponto, que diz assim: qual é o significado dessa vida vitoriosa? Não é uma vida mudada, é uma vida substituída. Por muitos anos, eu sempre tinha um propósito no meu coração de que segunda-feira eu ia mudar. E já passou 76 anos e essa segunda-feira nunca chegava. Mas um dia o Senhor trouxe a sua vida para mim. Ele me substituiu. Eu não preciso mais correr atrás de segunda-feira, nem de mudar qualquer coisa na minha vida. Ele se encarregou disso. João, na sua carta, os irmãos podem abrir para uma leitura simples. João, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 9, a palavra diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. O Senhor não veio habitar em nós para que nós continuemos vivendo a nossa vida. Ele veio habitar em nós para viver a sua vida. A vida de santidade está na pessoa de Jesus, e por isso somos santos para Ele. A vida dele é que se manifesta. E quando ela se manifesta, tudo que é dele aparece na nossa vida. Por isso que essa vida que nós vivemos agora é uma vida substituída. Eu não posso mudar nada na minha vida.
Muitas vezes nós somos confrontados por tantas coisas. E um dia os apóstolos, no capítulo 6 de João, agora no Evangelho de João, hoje de manhã estava revendo e Deus falou de novo comigo. No capítulo 6 do Evangelho de João, João diz um acontecimento para marcar o que era importante. Então os discípulos perguntaram a Jesus, versículo 28, o que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Essa palavra, a pergunta dos discípulos é o que faremos para realizar todas essas obras que precisamos realizar. E Jesus simplificou. Há uma obra só, no singular, a resposta dele. Há uma obra só para nós fazer, é crer nele, aquele que o Pai enviou para nós. E nós então crescemos, amadurecemos nessa vida que Ele vive em nós. Ele nos substitui. Queria perguntar aos irmãos, alguém de vez em quando fica chateado, brabo, irado? Alguém fica? Todos nós passamos por experiências assim, mas não podemos mudar. Nós temos que deixar que a vida dele, que nos substitui, mude isso. E se nós olhar o texto de Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, gostaria que os irmãos também vissem. Capítulo 3 de Colossenses. O João ontem me pediu que, quando eu estava falando sobre isso, que eu queria ir direto para o versículo 4, mas ele disse que seria bom ler, e eu pensei nisso, João, e realmente nós precisamos ler o versículo, o texto completo. Capítulo 3, então, diz assim, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Ele vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. O que Paulo está dizendo para nós? Ele está dizendo umas coisas que nós não entendemos. O que é pensar nas coisas lá do alto? Alguém pode me ajudar? Ter a mente de Cristo. E daí? Está bem? Muito bom. Mas o que é pensar nas coisas lá do alto? Quando eu estava meditando, eu pensava assim, o que tem lá no alto? Ruas de ouro, tudo que descreve lá no Apocalipse, né? Não. O Espírito Santo está querendo nos mostrar o que nós temos que buscar lá do alto e pensar lá do alto. Nós não sabemos muitas coisas, mas aqui diz o texto que nós morremos. Quem morreu? Só um? Todos nós? Todos nós morremos. O dia que fomos batizados em Cristo, diz que nós fomos mergulhados em Cristo, morremos em Cristo, fomos sepultados em Cristo e ressurretos em Cristo. Agora é Cristo que vive em nós. O velho homem morreu. Às vezes nós queremos edificar o velho homem.
Nós queremos dar uma mãozinha para Adão, mas ele morreu. E agora nasceu o Filho de Deus na nossa vida, por obra exclusivamente dele. Tudo que ele fez e praticou, ele nos ensinou e nos levou a viver a vida dele assim. E aqui Paulo chega a essa palavra que diz assim: vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Acabou, Rogério? Acabou. É isso? Diz que morto não fala? Morremos. E essa é a revelação que o Senhor está querendo trazer para nós. Muitas vezes nós vivos queremos mudar alguma coisa e não conseguimos. Agora, se Ele vive em nós, Ele vai nos conduzir de uma forma diferente. Ele diz no versículo 5, entre o versículo 4, tem uma frase que Paulo não escreveu essa frase. Do versículo 4, que diz que quando Ele se manifestar na nossa vida, nós seremos manifestos com Ele. É claro que quando Ele se manifesta, nós nos manifestamos também. Nós não ficamos de braços cruzados. Ele manifesta em nós, nós nos manifestamos. E daí ele diz assim, Paulo, portanto, ele está continuando a sua palavra, ele diz assim, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Nós agora somos uma nova criatura. Ontem João ainda nos falou sobre isso. Ele diz que agora nós mudamos, nós somos uma nova criatura. Então a natureza que temos agora é a natureza divina na nossa vida. É Cristo que vive em nós. E quando Ele vive em nós, então Ele se manifesta. E daí há poder para nós fazer morrer a nossa natureza terrena. Nós precisamos dizer assim, morri com Cristo, ressuscitei com Cristo, sou uma nova criatura com Cristo. Essa verdade precisa estar no nosso coração constantemente. Não foi uma obra feita lá no passado, há tantos mil anos, né? Não, é uma obra atual na nossa vida. Ele vive em nós, com o mesmo poder, com a mesma graça, pela manifestação do Espírito Santo. E todas as coisas que fala dessa natureza antiga que nós tínhamos, imoralidade, impureza, paixões, maus desejos, avareza, idolatria, tudo que Paulo está dizendo, diz assim, ó, por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês, porém, andaram nelas, como diz, noutro tempo. Tudo isso nós poderíamos ter experimentado na nossa vida, agora não tem mais. Por quê? Por causa dessa habitação do Espírito Santo, que venceu tudo isso. E aqui ele vai falando da ira, de indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, não mintais uns aos outros, e ele explica, né? Vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Está claro aqui para todos nós, amados? Nós somos uma nova natureza. O velho homem se foi. Adão se foi. Agora nós temos Cristo em nós. Creiam assim, irmão? É? Podemos dar testemunho isso? O Espírito Santo ele veio para dar testemunho dessa obra. E nós temos que testemunhar também. Então essa é uma vida substituída. E queria ler mais um texto com os irmãos, está em Gálatas,
capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Paulo, ele ensina isso. Se nós olhássemos as cartas de João e também os evangelhos, nós iríamos ver toda essa obra dita por todos os apóstolos. E lá em Atos dos Apóstolos diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas eles compartilhavam aquilo que ouviram do Senhor e transmitiram uns para os outros. E Paulo, então, agora, quando ele escreve aos Gálatas, né, era uma região grande, ele completa a sua palavra dizendo assim no capítulo 2. Versículo 18, desculpe. Porque se volto a edificar aquilo, destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se Cristo morreu em vão. Cristo morreu em nós. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos como Ele ressuscitou, uma obra completa. Agora, Ele é que vive em nós. Se vocês examinarem os evangelhos e as cartas dos apóstolos, vocês vão ver que é sempre Ele vivendo em nós. Que glória! Não precisamos mais viver como vivíamos, atormentados, com medo, praticando obras que não traziam nenhuma glória para o nosso Senhor. Mas diz aqui que agora estou crucificado com Cristo. Não é para bonito. Muitas vezes nós vemos alguém com um crucifixo pendurado no pescoço. Nós temos que dar testemunho que, assim como Ele foi crucificado, nós também. Nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. E a vida que nós temos agora é uma nova vida, numa natureza criada por Ele em nós, uma vida substituída, que faz aquilo que nós nunca pudemos fazer. Na nossa vida prática, nós não podemos mudar os acontecimentos, mas Ele pode, porque Ele vive em nós. Não sei se eu contei ontem aqui, mas eu era um homem extremamente depressivo. Para me manter controlado, eu tomava muitos remédios por dia. Um dia, Ele entrou na minha vida. Naquele dia, eu pude deixar todos os remédios e não me lembrar mais de depressão, porque Ele tomou sobre Ele. E Ele agora vive em mim. Não preciso mais daquela depressão. Mas eu não podia mudar aquilo. Havia um esforço, 6 tipos de remédio, 10 tipos de remédio. Vai para o hospital, vai para o psiquiatra, vai para cá, vai para lá. Agora não precisa mais. Ele substituiu todas essas idas que eu fazia na tentativa de mudar a minha vida, não conseguia. E eu já era convertido. Cristo já vivia em mim, mas eu preferia querer fazer aquilo que Ele veio para fazer na minha vida e na vida dos meus irmãos. A vitória do Senhor é completa. Nós fomos justificados pela fé em Cristo, não por obras. Não é por aquilo que nós fazemos para mudar ou fazer uma nova situação. Nós não fazemos mais isso, porque agora nós fomos justificados. A justiça de Deus estabeleceu
Nós somos justos diante do Senhor pela obra que Ele fez, não por aquilo que nós pensávamos de fazer para mudar. Não é nós que temos que mudar os nossos filhos, viu, amados? Quero interromper o que estou dizendo para ressaltar que a palavra de Malaquias é essa, que os pais se convertam aos filhos, dando testemunho para os filhos da vida substituída na vida deles, para que os filhos possam praticar. O Senhor nunca ensinou nada sem antes praticar. O texto lá de Atos 1 diz que tudo que ele fazia e ensinava. Nós queremos ensinar muitas vezes os nossos filhos. Não faz isso, não faz aquilo. Não tem progresso nisso aí. Nós precisamos ser testemunha para eles da vida abundante que o Senhor trouxe para nós. E os nossos filhos vão ver isso. O pai praticava e me ensinava. Quer recolher o lixo da casa? Pratica primeiro. E daí ele vai fazer isso. Não precisa ficar irritando os filhos com alguma coisa. Essa é a vida que o Senhor veio viver em nós, substituir tudo aquilo que nós não podíamos fazer, nos deu uma nova natureza. E a palavra é essa: estamos crucificados com Cristo. Nós não saímos da cruz, nós estamos crucificados. Se nós sair da cruz é um perigo. Pediam para Jesus sair da cruz. Se tu és o Filho de Deus, saia da cruz. E ele não saiu da cruz. Ele foi até a morte, para que a vida dele ficasse multiplicada nas nossas vidas. Amém, queridos? Ele não fez nada se antes ele não praticava, ele depois ensinava para nós. Por isso que ele está nos ensinando cada dia, pelo seu Espírito, nos fazendo lembrar da obra dele. Nós temos que olhar para aquilo que ele fez. E quando olhamos para aquilo que ele fez, ele está fazendo aquilo que ele fez, está fazendo em nós. Por isso nós somos vitoriosos em Cristo. Nós vivemos pela fé. Ele se entregou por mim. Agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Amém, queridos? Oramos juntos? Senhor, manifesta a Tua palavra no nosso coração. Nós precisamos reter essa palavra no nosso coração nesta manhã, Senhor. Tu vives em nós. Nós nos alegramos nessa manhã, como nos alegramos ontem à noite, em ouvir que o Teu Espírito vive em nós, que somos a habitação dEle. Manifesta Tua vida vitoriosa em nós, Senhor. A vida vitoriosa não tem nada a ver com nós mesmos. Às vezes essa afirmação é um pouco maior do que ela deveria ser, mas não tem nada a ver com nós. A vida dele é que veio. Não tem nada a ver com nós. Às vezes nós dissemos assim: meu temperamento era igual ao do meu pai. Acabou o temperamento. Você não lê nas Escrituras qualquer coisa que nos fale de alguém com seus temperamentos. Nós é que fomos para a árvore errada e falamos de temperamentos. E às vezes nossos filhos fazem uma coisa, igual o pai, igual o avô. Cristo vive em nós, para acabar com essa confusão. Tem nada de temperamento, somos uma nova natureza, Cristo vive em nós. Assim, amados, controlar nossa vida não é fácil.
quando nós estamos tristes, e o nosso irmão falou, né? Às vezes estamos assim, mas Ele em nós, Ele veio para nos dar alegria, paz, amor, bondade. Esse é o fruto que deve aparecer do Espírito na nossa vida. Posso afirmar que muitos não vencem porque ainda estão atrelados em mudar alguma coisa. Impossível, viu, amados? Nós vamos viver uma vida toda tentando fazer alguma coisa. E quando nossos filhos se perdem, fazemos. A vida do Senhor veio para nos ajudar a buscar de volta aquilo que se perdeu, por obra dele. O Senhor nunca disse para vocês que vocês sejam vencedores. Tu não vê escrito isso. Lá no Apocalipse, vocês poderiam, aqueles que estudam um pouco, poderiam ver que lá está escrito, né? Aos vencedores. Ou seja, aqueles que desfrutaram dessa vida substituída, que vivem uma vida de vitória, esses são os vencedores. Mas ele não disse para nós vencer alguma coisa, porque senão a obra dele não precisava ser feita. Ele venceu. Nós não precisamos vencer nada. Acontece mudanças na nossa vida que nós nunca esperávamos acontecer, por causa da bondade dele para conosco. Ele vive em nós. Eu estou repetindo bastante, eu sei que estou, mas é preciso que o Espírito Santo, na sua repetição, nos toque profundamente para nós honrar aquele que fez uma grande obra em nós. Ele morreu por nós, ele ressuscitou por nós. Nós queremos honrar ele, porque essa vida dele é muito maior, e nós queremos dar glória para ele. Ele vive em nós, esse Senhor vive em nós. Alegria? Estão ficando satisfeitos? Essa palavra é viva e eficaz. É uma palavra espiritual. Não é uma palavra dizendo assim, ó, tu precisa mudar isso, ó, tu precisa mudar aquilo. Nós não viemos aqui pregar mudanças. Nós viemos anunciar que ele substitui a nossa vida. E isso João fez ontem com muita graça, falando da obra que o Espírito Santo veio fazer. E nós fomos profundamente tocados. Pessoas foram tocadas, pessoas foram curadas. A alegria voltou para todos nós na congregação, por causa da obra que ele fez. Ninguém veio dar espetáculo. A obra que ele fez em nós. Queria ler mais um texto desse primeiro ponto. Está sendo longo, amados. Vocês têm paciência comigo, eu falo muito devagar, assim, eu não sei, é uma deficiência, mas eu estou confiando que o Senhor Jesus, que vive em mim, ele vai fazer alguma coisa diferente um dia. Então, podemos ler Isaías capítulo 61. Um texto conhecido de todos nós. Eu vou ler para os irmãos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram, em Sião, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado.
eles serão chamados carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para sua glória. Nós poderíamos continuar, mas penso que, por nosso entendimento, para aquilo que estamos falando, aqui está dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre Jesus. Isso era uma palavra, quantos anos, João? 700 anos? Mais ou menos, Isaías profetizou 700 anos, que um dia Jesus ia estar na sinagoga de Nazaré, e quando ele leu esse texto, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, ali começou, se levantaram contra ele, mas ele veio para algumas coisas que estão aqui. Para quê? Para pregar boas novas aos pobres. Sem o Espírito Santo ele não fez nada, mas quando o Espírito do Senhor veio sobre ele, então ele pregava boas novas aos pobres, ele curava os enfermos, aos quebrantados de coração, ele pôs em liberdade os cativos e os algemados, ele apregou o ano aceitável do Senhor, a vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Olha essa obra do Espírito. E pôr em Sião uma coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Quando o Espírito do Senhor se manifestou na vida de Jesus e ele saiu para fazer isso, ele não saiu para fazer isso de qualquer jeito. E ele não nos mandou para nenhum lugar sem antes ter nos dado o seu Espírito para habitar em nós. Hoje, quando nós saímos para pregar o Evangelho, para curar os enfermos, porque tudo isso ele mandou nós fazer, nós saímos por causa da unção do Espírito que vive em nós. Essa vida substituída é uma vida nova, capaz de nós orar pelos enfermos e eles ficarem curados. Porque foi isso que Jesus mandou nós fazer. Mas ele não nos mandou de qualquer jeito, ele antes subiu aos céus e enviou o seu Espírito. Lembram que os apóstolos não fizeram nada? Eles não podiam curar, eles não podiam expulsar demônios, eles não podiam fazer várias coisas. Mas o dia em que o Espírito Santo veio sobre eles, 3.000 pessoas ouviram a palavra e aceitaram a vida de Cristo. Pregaram o Evangelho para eles. Pedro disse assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui está falando de uma pessoa, não está falando de um carisma. Aqui está falando da pessoa do Espírito Santo e receberão a pessoa do Espírito Santo. Amados, não é uma coisa qualquer. Não sei se vocês compreendem. Não é uma coisa que eu recebo um presente qualquer, não. Eu recebo Deus na minha vida. Eu recebo a obra de Cristo na minha vida. Então, essa obra de Cristo na nossa vida, que mudou a nossa natureza, é que é capaz de nos substituir em qualquer coisa da nossa vida. Vocês creem assim? Aleluia. Todas essas coisas que Jesus fez, ele fez por causa da unção do Espírito Santo na vida dele. E todas as coisas que nós precisamos fazer, é aquilo que o Espírito Santo manifesta em nós. O Senhor te dá uma palavra, você vai e diz. Se o Senhor diz, impõe as mãos sobre alguém, você impõe as mãos. Mas você não faz mais nada sozinho, porque Ele veio para substituir todo o nosso erro, as nossas atrapalhações, para que sejamos filhos fiéis a Ele. Amém? Quero passar para a segunda coisa, que quero falar sobre essa natureza vitoriosa que Jesus vive em nós pelo seu Espírito.
Essa vida vitoriosa é uma dádiva, não é um prêmio. Preste bem atenção. É uma dádiva, não é um prêmio. Hoje tem muita gente se preparando para ganhar uma medalha de ouro, ou de prata, ou de cobre, de bronze. Muita gente. Ficam anos e anos sofrendo, sem fazer outra coisa, a não ser se exercitar de tal maneira que possam ganhar um prêmio, uma medalha. Nós ganhamos tudo. E não fizemos nenhum esforço. Ninguém se esperneou para receber a Cristo. Nós fomos convencidos pelo Espírito Santo a entregar nossa vida para Ele, a confessar os nossos pecados, a nos arrepender e ser uma nova criatura. Nada fizemos capaz de impressionar o Senhor. E nem tampouco Ele nos deu um prêmio, mas Ele nos deu vida. Ele nos deu vida e vida em abundância. E como nós somos felizes, amados, porque Ele vive em nós. Ele vive em nós. É uma dádiva, algo que é gratuito. Não exige de nós nenhum esforço. Alguém de vocês tem sido exigido por Senhor para fazer alguma coisa? Ele dá tudo de graça. Tudo que Ele dá é pela graça. O pastor entre nós, ele dizia: o que é graça? O que é que nós temos ouvido de graça? Como é? De novo? Isso. E ele nos dizia que é o amor de Deus em movimento. Graça, ele dizia que era o amor de Deus em movimento. Mas o que vocês disseram é graça. E essa é a graça que nós precisamos viver. Queria que abrisse em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Alguém podia ler esse versículo para nós, para ouvir uma outra voz aqui, né? Por favor. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus. Que lindo, né? Quando nós lemos as Escrituras, nós descobrimos umas coisas novas. Nós descobrimos que a graça de Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que estamos falando é verdade? Aqui está escrito que é a graça de Deus que nos dá a vitória. Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 9. Nós saímos de toda aquela morte que vivíamos, ele diz no princípio ali, no versículo 1 ao 4, de 1 ao 3, ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Assim nós recordamos das coisas passadas, que nós vivíamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua na desobediência. Entre eles também todos nós andamos no passado, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como todos os demais. Assim nós vivíamos, estávamos mortos para Deus. Nossa consciência não tinha reação nenhuma, nós não tínhamos comunhão com Deus e não tínhamos revelação de Deus. Nosso espírito, e portanto, ele estava
sem atividade, para não dizer que as funções do nosso espírito estavam mortas. Elas não estavam, mas estavam sem atitude. Mas do versículo 4 em diante, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Aqui já nos enche o nosso coração, né? Não fizemos nada, e a graça dele é que se manifestou, mudou a nossa natureza, por causa da sua misericórdia. E juntamente, prosseguindo no versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou, com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que negócio sério! Nos levou para junto dele, nas regiões celestiais. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza do quê? Da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Está falando bastante sobre a graça aqui. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Aqui é uma pessoa, viu? A mesma pessoa lá de Atos 2, 39, 38, 39. É uma pessoa aqui, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Que obras? As obras dele. Tem nada que ver com obra que nós fazemos. Ele está dizendo que nós fomos pela graça e mediante a fé nele é que todas essas coisas se realizaram, por isso vivemos uma vida vitoriosa, uma vida substituída. Não é por esforço para ser salvo, nem vitorioso por ser especial. Aqui está falando que estávamos mortos e ele nos deu vida pela graça que havia em Cristo. A salvação mediante a fé, e não é nossa, é dom de Deus. O que é o dom de Deus aqui? A fé é dom de Deus. Está lá em Apocalipse, lá em Hebreus. Muitas vezes, aquele homem é um homem cheio de fé, cheio de Cristo, porque a fé é dom de Deus. Nós não podemos manipular essa fé que é dom dele, é dom dele. O Espírito Santo também tem muitos dons, Cristo também tem muitos dons, e eles manifestam visando um fim proveitoso. Quando nós precisamos de dom de curar, o Espírito Santo se manifesta na nossa vida. Se nós precisamos de sabedoria e de conhecimento, o Espírito Santo vai manifestar quando Ele quiser. Amém? Ele vive em nós, sabe o que nós precisamos. Nós não precisamos dizer o que nós vamos fazer. Ele vive em nós e nós sabemos o que Ele quer da nossa vida. E nós vivemos pela fé. Fé nele, no Filho de Deus, que nos amou e assim mesmo se entregou por nós. Louvado seja Deus. Como podemos vencer o orgulho, a inveja, a ira, as tentações? Coisa séria tudo isso aqui, né? Jesus nos ensinou a orar e disse assim: Pai, não me deixe cair em tentação. Ele orou. E quando nós oramos a mesma oração que Jesus fez, então o Pai não vai nos deixar cair em tentação, mas vai nos livrar do maligno. Aqui o mal não é uma coisa maldosa, é uma pessoa,
é o maligno. E Deus nos livra, então. Não podemos mudar o orgulho, a inveja, e nem tampouco passar por cima de uma tentação. Diz no texto de Coríntios que o Senhor vem junto da tentação. E Ele passa conosco na tentação. É lindo. Esse texto, qual é que é? Lembra, João? 1 Coríntios 10, né? 13, né? Não. 10? 10, 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Quem nos livra da tentação? Esse que vive em nós, esse que substituiu toda a nossa vida. Ele vem junto da tentação. Amados, nós cometemos pecado, mas o Espírito Santo nunca sai da nossa vida. Ele não tem medo de entrar conosco numa tentação e até no pecado, porque Ele veio para nos lembrar que nós temos um Salvador que nos livra do pecado e da morte. Ele veio para nos convencer do pecado. Então, quando nós pecamos, Ele que vive em nós não saiu de nós, Ele ficou, como João ontem fez, né? Virou. O Espírito Santo sempre Ele espera uma oportunidade que quando nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Ainda Romanos 14. Desculpa, Romanos 6, versículo 14. Mais uma palavra que fala da graça de Deus. Alguém lê para nós. Romanos capítulo 6, versículo 14. Então, aqui está afirmando que o pecado não terá mais domínio sobre nós. O Espírito Santo nos convence dele e manifesta a sua graça. Terceira coisa que queria falar sobre essa vida vitoriosa. Essa vida vitoriosa não é uma vida, uma afirmação primeiro, desculpe. Ela é uma vida já obtida. Não é uma vida a ser alcançada. Essa vida já foi obtida, desde o nosso batismo, quando nós morremos e ressuscitamos com Cristo, nós somos uma nova natureza, tudo que temos falado, e isso já foi obtido, nós já temos, não precisamos nem orar, clamar por Deus, Ele já fez a obra. Um dia Ele disse lá na cruz, está consumado. Está resolvido o assunto. Está resolvido o assunto. Que melhorar nisso? Está resolvido o assunto. Não é lá para o fim, né? Por isso que nós temos que abençoar os nossos filhinhos, porque eles vão crescer nessa revelação. E quando eles chegarem no fim, que nós já fomos, eles vão ter a mesma revelação de que Ele já fez essa obra. Não é alguma coisa que nós vamos alcançar com o nosso esforço. Isso que a palavra está dizendo. Romanos capítulo 5, bem pertinho aí onde estava aberto, versículo 17. Quem lê para nós, desculpe estar pedindo para os irmãos ler, mas
queria que participassem. Que lindo, né? A palavra de Deus nos edifica. A gente fica impressionado com essa obra de Cristo. E aqui, quando ele fala que a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, uma coisa já alcançada pela obra de Cristo. Dom da justiça, essa é a pessoa do Espírito Santo. Esse é o mesmo que fala lá em Atos 2:38. Receberão o dom do Espírito Santo. É a mesma coisa que está dizendo aqui. Então, amados, Ele deu a sua vida por nós. Ele manifestou toda a sua graça para que nós não precisássemos querer alcançar alguma coisa. O que nós estamos numa expectativa de alcançar? O céu? O reino? Nós já alcançamos. Nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo. Está obtido já pela sua obra maravilhosa. Quarta coisa, quero ir mais rápido para podermos encerrar. A quarta coisa que fala sobre essa vida vitoriosa, que é um milagre divino, é um milagre de Deus. Queria que abrisse em Filipenses, capítulo 2. Vamos ver o que a palavra nos diz e como somos ajudados por ela. Capítulo 2 de Filipenses, versículos 12 e 13. Alguém pode ler para nós, por favor? Seguinte. Que lindo. Aqui diz que é para nós desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Não está dizendo para nós fazer obras. Às vezes as pessoas têm uma ânsia de fazer alguma coisa e pensam que esse texto está falando de nós fazer alguma obra. Sabe qual é a obra que nós temos que fazer aqui que está dito? Temer a Deus e viver com o temor de Deus. Isso é que está dizendo aqui, que essa é a maneira de nós desenvolver tão grande salvação. É com temor e tremor. Por quê? Diz o texto. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Queria contar uma experiência para vocês. Quando eu estava naquela situação de dramática lá que eu contei para vocês. Até esqueci, eu às vezes esqueço, e é bom que esqueça, porque não tenho mais parte com aquilo lá. Mas me disseram que eu deveria ir na Umbanda e tomar um passe para ficar livre. E eu fui. Quando cheguei lá, a mãe de santo na sessão, ela abriu o Evangelho e leu o Evangelho. E eu fui criado na igreja. Desde pequenininho eu li as Escrituras. Quando eu vi aquilo, tudo que ela fez foi para me enganar que ali é o meu lugar. Ali é que eu deveria estar, porque ali é um lugar de Deus, que tinha o Evangelho do Senhor. E um dia ela disse assim para mim, a minha esposa não topava essa situação, e ela foi muito clara com essa mãe de santo. E
E um dia ela disse assim, tu tem que agora desenvolver, agora tu tem que habitar um demônio na tua vida para tu ter poder de fazer o que eu faço contigo. Graças a Deus, o Senhor me guardou, eu nunca fui possuído por demônio nenhum, nunca. O demônio não podia entrar em mim, e isso que eu não era convertido nem nada, mas ele ficava com medo de mim, e agora ele corre léguas, porque eu não dou espaço para ele. Mas eu fui lá, e ela disse assim, tu tem que desenvolver agora a mediunidade, essa sujeira toda aí. Quando eu via isso nas escrituras, eu tenho que desenvolver, eu fiquei assim, e agora? O que eu tenho que desenvolver é ter temor de Deus na obra que Ele fez, crer na obra que Ele fez. É um milagre na minha vida, e é um milagre na vida de vocês. A obra que Ele fez na vida de vocês é um milagre, e Ele veio substituir a vida de vocês com muita graça. Mas quem opera é Deus, diz aqui o texto, porque Deus é quem efetua em vocês. Não é nenhuma obra que fazemos, é Ele que opera tão grande salvação em nós. Consequência de tudo isso que falamos é que a nossa vida vitoriosa é uma vida expressada, não é uma vida suprimida. Precisamos do testemunho por onde nós andar, amados. Expressar tudo isso que foi glória para Ele, tudo isso que Ele fez, tudo isso que Ele consumou, e vive em nós, fazendo uma grande obra em nós e através de nós. Essa vida vitoriosa, ela precisa ser expressada para todos, onde nós passar. Não é uma coisa escondida que ninguém precisa saber. Não. Todo mundo precisa saber o que é que Jesus fez na vida de você e o que Ele faz na vida de alguém que entra nas águas com Ele e é morto e ressuscitado por Ele, e Ele vive uma vida nessa pessoa. Nós cremos assim, amados, que todos nós podemos chegar em Cristo do jeito que nós estivermos, e Ele vai vir a morar em nós pela sua obra, não por esforço nosso, porque Ele nos ama e nos entregou a sua vida, para que Ele viva em nós. A vida dele em nós é uma vida linda, é uma vida cheia de alegria, de amor, de paz. É assim que precisamos expressar essa vida que Ele vive em nós. Muitas vezes um sorriso da nossa parte, que vem pelo Senhor Jesus, pode mudar a vida de alguém. Não esconder a vida de Cristo. A gente olha assim, será que Ele está mesmo? E a gente começa a se olhar e só vê muita carne ainda aparecendo. Ele está dentro de nós, Ele está vibrante, Ele está vivo, Ele quer se expressar e nós precisamos permitir. Ele não vai nos forçar, mas nós, com essa vida vitoriosa dele, essa vida nova que temos, essa nova natureza, nós podemos trazer Ele para a salvação de muitos. O dia que nós nascemos, foi registrado o nosso nome. O dia que nós entregamos nossas vidas para Cristo, foi registrado. Está lá, não podemos mudar, está tudo feito. Amém, queridos? Só queria terminar dizendo aquela parábola que Jesus contou sobre... Alguém fez referência aqui hoje?
da semear a palavra de Deus? Alguém falou, né? Quem? O Chico. A outra parábola do joio, ele não semeia mais semente, ele semeia nós, os filhos de Deus. O semeador é Jesus, e ele quer nos semear. Alguém está disposto? Ele pode nos semear em casa, no trabalho, na escola. Ele quer pegar os filhos dele e semear. Quem que está disposto? Você vai ser semeado. E vai acontecer uma coisa preciosa, você vai morrer. E morrendo, produz muito fruto. Essa foi a experiência de Jesus. Ele praticou isso e ele está esperando de nós, mas ele quer nos semear. Lá na prefeitura, né, varão? Ele quer semear. Márcio lá, qualquer um outro, ele quer semear. Onde você vai? No restaurante, no trabalho. Não se escondam mais. Ele quer se manifestar através de você. Um dia Deus, o Pai, semeou ele na terra. E ele diz que se o grão de trigo caindo não morrer, fica ele só. E ele deu testemunho disso, porque ele morreu e veio essa vida. É certo que se nós fizer o mesmo que ele fez, muita gente vai chegar em Cristo. Amém, queridos? Desculpe ocupar tanto tempo, mas queria dizer para você que você tem uma vida de vitória, uma vida para viver, livre de qualquer condenação. O pecado já foi perdoado. A vida já foi manifesta. Amém? Dá só uma olhadinha para o lado assim e vê a vida vitoriosa na vida um do outro. Não é para sair do lugar, é só para dar uma olhadinha assim, para contemplar a glória do Senhor. Estou falando sério. Nós precisamos ver Cristo na vida dos nossos irmãos. Amá-los, servi-los, perdoá-los e andar em vitória. Podemos orar juntos? Aleluia. Que bom que Tu estás em nós, Senhor. Nós queremos Te honrar aqui, Senhor. Tua vida em nós é uma vida tão linda, Senhor. Nós não estamos querendo dons, não estamos querendo títulos, não estamos querendo nada. Nós Te queremos. Queremos a Ti. Tua pessoa em nós é o resplendor da glória. O Pai vai ficar tão feliz, o Filho também, e o Seu Espírito. Nós reconhecemos a grande obra que fizeste, Senhor, e nós cremos nessa obra, e nos apropriamos dessa vida vitoriosa, e nos abençoamos uns aos outros, em nome de Jesus.